Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Hoje é um domingo especial, comemorado o Dia dos Pais. Para os pais que estão aí, felicidades, que tenha a cada dia um dia abençoado pela presença de Deus na vida de vocês. Feliz Dia dos Pais. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Ruth, que fica no começo do Velho Testamento, depois de Josué, Juízes, e vem Ruth. Vou falar sobre família, por esse domingo ser um domingo marcante nas nossas vidas, né? Lembrando dos nossos pais, da nossa família. Capítulo 1 de Ruth. Todos acharam? Amém? Aqui nesse livro, nós vemos um grande ensinamento, uma história dramática, que pelo poder de Deus, essa história se transformou numa história de vitória. Vamos ler aqui, começando. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à sua casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma à sua casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém disse Noemi: Tornai-me as filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vocês tomassem por maridos? Tornai, filhas minhas, ides, embora que já sou muito velha para ter marido, ainda que eu não dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, minhas filhas. Que mais amargo é para mim do que vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então se levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada a teu povo e aos seus deuses. Volta tu também a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que me deixes, e nem me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Uma história muito linda. Essa história, ela fala muito comigo, e já consegui tirar aqui várias mensagens sobre essa história.
uma história, como disse, de uma família, de um homem aqui que era o provedor da sua casa e que na casa dele, na casa daquele povoado, daquela cidade chamada Belém, estava faltando o pão. E Belém era um lugar e um nome que era muito conhecido, porque Belém era a cidade do pão. E em Belém estava escasso o pão. E as famílias, aqui a gente vê que a família de Elimeleque, no desespero, foi para uma outra cidade. Ele, como provedor da casa, como homem é o provedor da sua família, ele pensou, aqui não vai ter o pão, então nós temos que sair desse lugar para que a gente tenha um sustento em outro lugar. E eles foram para Moabe, diz a palavra de Deus. Essa história é muito chocante, porque eles foram em família, foram ele, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, peregrinando até chegar a Moabe. Moabe era um lugar onde eles adoravam outros deuses. Eles eram idólatras. Eles não conheciam o Deus de Israel. E nós sabemos que, como filhos de Deus, nós oramos ao Senhor e sabemos que a palavra de Deus diz que clama a mim, que eu te responderei e anunciar-te as coisas grandes e firmes que não sabe. O pai de família, um homem, ele tem uma grande responsabilidade, porque o pai, ele é o provedor. O pai é o protetor da família. O pai é quem sustenta a família, a sua esposa e os seus filhos. Na verdade, hoje nós estamos falando aqui da família, do Dia dos Pais, como é grande a responsabilidade de um homem depois que ele casa. E este homem, ele partiu de Belém em busca de pão. Outro dia, eu passei aqui naquela ponte que fica o trânsito cheio aqui, que eles falam ponte do cimento, é isso? Que vem para cá, aqui. E me falaram que tinha uma família ali, que morava debaixo da ponte. E nós conseguimos algumas coisas, e nós fomos ali levar algumas roupas e levamos alguns alimentos. E nós chegamos ali debaixo da ponte, tinha uma família. E aquela família, por mais que a gente fique chocado, eles estavam felizes debaixo da ponte, com um sofazinho, um colchão, com um fogão a lenha e com uma panela cozinhando ali, eles brincando no rio. E eu pensei, Cristiano foi comigo, nós fomos lá, e a gente via ali que eles estavam felizes. E isso deixa a gente um pouco chocado, né? Porque eles tinham pão para comer. E um homem, ele pensa assim, o homem, ele pensa na sua maioria que já pensou uma família sem comida? A gente vê nesses países as pessoas tão magrinhas, tão precisando de alimento, né, passando necessidade. E eles estavam ali, mas a gente via que mesmo na pobreza deles, eles tinham alimento. Nós não sabemos o que é passar fome. A gente não tem ideia do que ficar dias e dias sem comer. E por mais que essa família ali, eles passam necessidades, eles podem passar outras necessidades, mas que eles tinham comida ali, eles estavam fortinhos, eles estavam. E esse homem, ele saiu à procura de sustento, de comida. E, amados, na palavra de Deus, o pão, ele tem mais do que um significado na palavra de Deus. O pão, ele é a provisão divina também.
A igreja é considerada a casa do pão. É um símbolo. A igreja é considerada a casa do pão. E aonde era considerada a casa do pão? Belém de Judá, aonde Jesus nasceu, aonde foi instituído um rei segundo o coração de Deus, que foi Davi, estava em escassez, não tinha pão. E aí esse homem saiu com a sua família a procurar o sustento para a sua casa. Só que a gente não vê que este homem perguntou a Deus se era da vontade de Deus ele sair da onde ele estava, porque ali não tinha o pão, mas tinha a presença de Deus, que é o pão espiritual. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Amém? E este homem, ele foi por um lugar que não era uma cidade, um lugar, um povoado abençoado, porque ali Noemi perdeu seu esposo e perdeu os seus 2 filhos. E aqui a palavra de Deus diz que ela ficou desamparada. Ela ficou só com as suas noras. Aonde ela pensou que ela ia ser feliz, que o nome dela significava alegria, se tornou amargura, ela diz. Tem momentos nas nossas vidas que nós passamos por amarguras. E eu, na minha infância, lembrando da minha família, lembrando do meu pai era um homem de poucas palavras. Eu fui criada numa igreja evangélica, mas eu tinha uma dificuldade de relacionamento com meu pai. E meu pai, ele tinha uma farmácia, e até um certo tempo da minha vida, a gente tinha uma vida boa, tinha uma vida próspera. Mas o meu pai foi ficando doente, e ele não quis mais a farmácia, e nós tivemos que mudar de uma cidade para outra, e a minha mãe teve que ajudar a prover a casa. E as coisas ficaram um pouco mais difíceis. E eu fui crescendo com muita dificuldade ainda com meu pai, de conversar, de receber um abraço. Eu tinha ele comigo e eu com ele, também pela criação que ele teve. Mas eu agradeço a Deus porque no final da vida dele, eu estava muito perto, próxima dele. E eu tive um período da minha vida que eu perdi meu pai, a minha mãe, e eu tinha uma família, e eu perdi todos em volta de mim. E eu fiquei só. Eu e as paredes, e eu tive Deus na minha vida. Deus foi meu refúgio e a minha fortaleza. E, de repente, você olha para o lado e você tem com quem conversar. E o pai e a mãe, ele é a base da nossa família. Quem cresce sem um pai e uma mãe, fica meio que desorientado, não tem um fundamento, não tem uma base. E eu tive, por mais que eu passei por algumas dificuldades, eu tive uma base porque meu pai e minha mãe me criaram na igreja evangélica. E é uma herança que meu pai e minha mãe deixou, que eu agradeço a Deus a todo instante, que foi o conhecimento de Deus. Eu conhecer a Jesus, de ter sido criada na igreja. A minha mãe, ela era professora da escola dominical, e algumas histórias que eu sei, porque minha mãe me ensinou na escolinha. E meu pai ia à igreja, mas quem falava, quem pregava, era a minha mãe. Meu pai gostava de cantar com a minha mãe. Minha mãe tinha uma voz muito bonita, meu pai fazia a segunda voz e fazia um dueto bonito. Eu lembro dessas coisas. E meu pai, quando eu acordava de manhã para ir para a escola, ele me chamava, e era só uma vez, tá? Rose, pronto, já levava um susto, porque era uma voz forte, né? E eu já levantava com medo, porque se eu ficasse mais um pouco, ele ia... A gente, menina e homem, né? O pai, a gente tinha muito respeito. E aí, o que ele fazia? Ele ia lá na padaria, pertinho da minha casa, e trazia o pão para eu ir para a escola alimentada com o pão. Ele era o provedor da casa.
Por mais dificuldades que a gente passava, Ele era o provedor. Ele sempre, eu tinha as coisas em casa, eu tinha comida, eu tinha um alimento. Graças a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que a gente, nesse momento, a gente venha refletindo no amor de Deus. Que eu agradeço a Deus porque eu tive uma base. E minha base principal foi conhecer a Deus. Que a minha família, por mais dificuldades que tinha, eu via nela a base espiritual. E quando a minha mãe teve câncer, quando eu tinha 9 anos, e para falar uma coisa com vocês muito forte, quando eu já estava com 20 e poucos anos, chegou uma pessoa perto de mim, uma missionária, e falou assim: Rose, eu tenho que te falar uma coisa, para você ficar atenta. Quando você tinha 9 anos de idade, a sua mãe teve câncer. Quando você era mais nova, a sua mãe teve câncer. Ela não falou 9 anos, ela falou quando você era mais nova. E Deus me falou que a sua mãe podia ter morrido ali, mas Deus ouviu o clamor da sua mãe, que a sua mãe disse assim: Deus, não me deixe morrer antes que as minhas filhas, eu e mais uma irmã, cresça e seja independente. Depois que elas crescerem e se tornarem independentes, pode me levar. E essa missionária chegou perto de mim, sem me conhecer a minha história e disse: se prepara, quando você se tornar independente, você casar, Deus vai levar a sua mãe. Porque foi a oração, ela ia de uma outra vez, mas Deus ouviu o clamor dela e permitiu que ela ficasse ali até vocês crescerem e se tornarem independentes. Quando eu casei, justamente, minha mãe, logo assim, eu descobri que minha mãe estava com câncer e era fatal. O que eu fiz? Falei com ela: mãe, a senhora quer ir para minha casa? E meu pai? Ela disse: eu quero, porque onde eu morava tinha mais recursos. E ali eu cuidei da minha mãe e cuidei do meu pai. Só que aí a minha mãe faleceu e logo por minha mãe ter falecido, o meu pai piorou muito, teve alguns AVCs e não aguentou. Só que nessa situação que eu fiquei só eu e meu pai, amados, eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive. Sabe por quê? Naquele momento frágil do meu pai, às vezes a mente dele já não estava funcionando muito por causa da enfermidade, eu consegui dizer para ele que eu o amava. E ele conseguiu dizer para mim: filha, eu te amo. E eu agradeço a Deus porque eu tive essa oportunidade de eu abraçar o meu pai, dele me abraçar e Deus restaurar a nossa amizade. E quando meu pai faleceu, amados, é claro, eu fiquei triste, hoje eu lembrei dele, mas, sabe, a tranquilidade de que ele partiu e o nosso relacionamento foi restaurado e eu pude cuidar dele, sabe, assim, a satisfação na alma de que um dia eu vou ter, assim, diante de Deus e ter essa oportunidade restaurada de amizade, eu e meu pai. Isso foi muito forte na minha vida. E eu sou feliz por isso, porque ele falava: eu também te amo, coisas que ele não falava antes para mim. Ele precisou ficar doente e eu ter essa oportunidade, minha mãe ter partido, e eu ter esse vínculo mais forte com ele. Deus restaurou a nossa amizade, amados. Você aí, que está sentado nesse banco, que tem a sua família, diga para o seu pai, diga para a sua mãe, diga para o seu filho: filho, eu te amo, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você, porque a palavra de Deus diz que os filhos são heranças do Pai, que Deus nos deu, são heranças de Deus para os seus pais. E nós temos uma obrigação, uma responsabilidade. E hoje em dia, a família está sendo bombardeada. A família está ficando desestruturada. Muitas coisas estão roubando a nossa comunhão em família. A gente sabe como o celular tem roubado a nossa comunhão, o nosso carinho, a nossa conversa, brincadeiras. Às vezes a gente quer brincar, ninguém quer brincar, assim, um tempo, não sabe brincar, mas como antes a gente brincava, porque o celular, ele dominou, está dominando a mente das crianças, está dominando a mente dos pais também, que se refugia muito nos celulares. Eu não estou falando porque também eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim também. Quando a gente vai, a gente se pega, quando vê a hora passa, você está ali
agarrado. A gente tenha esse discernimento, a gente tenha essa responsabilidade. A vida é passageira, não volta mais. A água que passou naquele rio, ela não volta mais. Que a gente consiga resgatar a nossa amizade, o nosso fundamento, que é a família. Como é importante, é a base. Deus fez a família para nós sermos realizados no mundo, na vida, na terra. A família é tudo que nós temos, amados. Uma família forte é uma sociedade forte. Por isso nós temos que lutar para o bem da nossa família, para o bem da nossa casa. Aqui a gente viu que essa mulher, ela ficou só. Ela e Deus. Ela perdeu quem poderia proteger, quem poderia ser o sustentador, o provedor da casa dela. Ela ficou só. E aí uma nora se compadeceu, e uma nora, ela viu na sua sogra o exemplo de vida. Aquela mulher, ela é uma mulher que adorava vários deuses, Ruth, mas foi uma mulher que, vendo em Noemi, ela quis conhecer o Deus de Israel. Na hora que Noemi ouviu que na cidade de Belém chegou o pão, Noemi falou: não tenho mais nada para fazer aqui nesse lugar, eu vou voltar para os meus. E voltou com uma mão à frente e outra atrás. E a sua nora, uma ficou e a outra sentiu compaixão por ela e fez uma linda declaração de amor no capítulo 1, do versículo, acho que 17, 16. Disse, porém, Ruth: não insistes para que eu te deixe, e nem te afaste de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha que coisa forte. Será que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, as pessoas olham para nós e veem em nós que o nosso Deus é um Deus admirável, é um Deus que provê as nossas necessidades? Que nós somos exemplo aonde nós estamos, que servimos um Deus que muda a história. Eu passei esse momento muito difícil na minha vida, que parecia que tudo tinha, eu estava dentro de um poço, porque eu não tinha mais uma mãe para conversar e pedir um conselho, para dividir com ela as minhas dores e as minhas alegrias. Eu não tinha mais um pai que estava perto de mim. Eu não tinha mais ninguém da minha família. Eu tinha uma irmã que não morava mais perto de mim. Era eu e Deus. E eu tive que fazer algumas escolhas na minha vida. E graças a Deus, eu fiz escolhas que hoje eu estou aqui, porque Deus me deu a graça de escolher coisas que era da vontade dEle e não da minha. Porque no momento de dificuldade, no momento de dor, você não sabe escolher bem o que é bom para você. No momento de depressão, de tristeza, você não sabe escolher o que é certo e o que é errado, o que vai te fazer bem e o que não vai. Você não sabe, porque está tudo tão difícil, está tão ruim, você não tem alegria, você tem dor, sofrimento. Era isso que Noemi sabia. Mas eu tinha um Deus que falava comigo, que eu orava ao Senhor, e eu pedia: Senhor, fala comigo nessa tua palavra. E Deus me respondia. E eu achava que eu nunca poderia ser mãe, e que Deus não poderia restaurar a minha família. Eu falava assim: agora acabou. E uma coisa muito forte que aconteceu comigo, porque eu tive essas perdas, e eu vi a minha mãe
morrer, ela me deu a mão, ela estava internada, e naquele dia eu senti que eu tinha que ir lá, e eu achei, Deus tocou no meu coração, vai lá, porque minha mãe abria a janela da minha casa, eu trabalhava, e eu não fui trabalhar, já estava de licença, na verdade. E eu abri a janela da minha casa, e Deus falou assim, vai lá, que a tua mãe está partindo. E justamente na hora que eu cheguei lá, amados, que eu entrei dentro daquele quarto de hospital, eu segurei na mão da minha mãe. E assim que eu segurei na mão da minha mãe, olha que coisa tremenda, a minha mãe deu o último suspiro. Ela esperou eu chegar no quarto, dar a mão a ela. E eu só senti ela fazer, pronto, e foi embora. Coisas difíceis, mas que faz parte da vida. E que hoje eu sou uma pessoa mais forte, porque eu já passei por muitas situações difíceis. E meu pai também. E por causa disso, por causa das perdas, eu passei uma situação que eu achava que no outro dia eu ia morrer. Vinha um espírito da morte e falava assim comigo, amanhã vai ser você. Amanhã vai ser você. E eu estava muito debilitada fisicamente, espiritualmente também, porque isso tudo abala a gente. E um dia eu não estava aguentando mais, e era dia de culto. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estava muito magrinha, muito fraquinha de tudo, né? E eu fui à igreja aquele dia, e eu pedi, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sentia aqui um vento, uma friagem no meu pescoço, e alguém que falava, você vai morrer, agora é você. Era um espírito da morte que vinha ficava me afrontando. Eu falei assim, já acabou tudo, já acabou minha família, meu pai, minha mãe, só tem eu, então eu estou indo, né? Eu ficava assim. E eu fui naquele dia à igreja, e no culto, naquele culto, o pastor disse assim, Deus está me dizendo que tem uma pessoa que entrou nessa igreja hoje e que está com o espírito da morte. Eu falei assim, sou eu, Senhor, sou eu que estou sentindo isso, parece que eu vou morrer. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Ele falou assim, mas você não vai morrer. Leia o Salmo 118, versículo 17. Não morrereis, mas vivereis para contar as maravilhas que o Senhor vai fazer na tua vida. Depois pesquisa lá. E hoje eu estou aqui contando as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. E a partir daquele dia, daquele momento que o pastor falou aquilo comigo, e que ele orou, aquilo saiu, sumiu, foi repreendido. E eu nunca mais tive aquela sensação de morte. E eu comecei a viver tudo aquilo que o Senhor tinha de bom para a minha vida. Porque Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que restitui. Como Ele fez na vida de Noemi aqui, continuando a história. Na vida de Ruth, que foi com ela. Ruth era uma moça nova, podia casar de novo, podia ficar no seu povo, né, com as pessoas da sua família, e ter se casado com um homem do seu povo, do seu sangue. Mas não, ela não olhou para trás, ela foi junto com Noemi. Ela creu no Deus de Israel, que podia mudar a história das duas mulheres andando pela estrada de poeira, em busca de pão. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, mas nós falamos sim, que a casa do Senhor, que Deus é onipresente, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele tem todo o poder, Ele está em todo lugar, mas nós não temos a noção da manifestação da presença de Deus. É diferente quando nós estamos em um lugar e a presença do Senhor se manifesta em nossas vidas. Quando nós chamamos pela presença dEle, quando nós cremos e confiamos que Ele pode todas as coisas e que Ele realiza o impossível em nossas vidas, e Ele pode mudar, do nada Ele pode fazer tudo. Foi isso que Ele fez com os céus e a terra, e todas as coisas que existem nesse planeta, e que por amor
as nossas vidas, Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No mundo nós teremos aflições, sim, mas Ele está à procura dos guerreiros, Ele está à procura daqueles que confiam no Senhor, que em meio à tempestade não sai do barco, não pula do barco. Na hora da crise é muito fácil deixar todos lá na crise e sair, mas não é para qualquer um que fica no barco e vai tirando a água e vai remando até chegar em terra firme. O Senhor quer ver isso, que na hora da crise você lute, e na hora da crise você se esforce e creia que tem um Deus que te vê, que tem um Deus que contempla, que vê as tuas forças e sabe que você confia nele. E essa história aqui, por mais que Noemi estivesse sofrendo, ela voltou como uma filha pródiga. Ela voltou para a presença de Deus. E não voltou sozinha. Ela levou mais uma. Estamos na casa de Deus. Como todos os domingos nós viemos à casa de Deus. Mas será que nós estamos recebendo de Deus a presença real dEle? O que você veio fazer aqui nesta noite? Você veio como você vem todos os domingos? Você veio porque todo domingo tem culto às 18 horas, aí por isso você veio hoje. O que você veio receber, o que você veio fazer na casa do Deus Todo-Poderoso, o que você veio fazer aqui? Você veio buscar o pão, você veio buscar a presença, porque pão significa presença, pão significa alimento, sustento, renovo, mudança, confiança. Não saia daqui do jeito que você chegou. Saia com a presença de Deus, diferente, que Ele pode mudar a tua situação familiar, que Ele pode fazer uma grande obra, mas não vai começar daqueles que estão lá, vai começar dos que estão aqui. Os que estão aqui, que tem um chamado, que tem um propósito. Você que está aqui sentado neste banco, Deus tem um grande propósito na tua vida. Não é à toa que você está aqui nessa noite, porque Deus te escolheu, te chamou para você lutar. Porque, gente, Deus, Jesus, a palavra do Senhor está se cumprindo. E nós, como seres que somos filhos de Deus, aonde nós estivermos, nós temos que mostrar Jesus, mostrar a presença de Deus, porque o mundo lá fora está um caos. Nós estamos aqui protegidos, porque nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós precisamos de lá fora trazer pessoas para que Deus faça uma grande obra, como Noemi fez. Não foi por força. Ela disse para sua nora: fica aí no seu povoado, com a sua família, casa de novo aí. Mas a sua nora viu quem era o Deus de Noemi e foi para Belém. E lá, Ruth obedeceu a sua sogra. E um homem resgatou a vida das duas. E lá aquele homem comprou o resgate de Noemi e de Ruth. E Deus restaurou a vida de Noemi. Deu um novo chão para ela. Deu sustento. E foi muito melhor, porque a glória da segunda casa foi melhor do que a primeira. Deus refez a história de Noemi. Deus mudou a história de Ruth. Diz a palavra de Deus, porque Ruth não pertencia
aquela nação. Mas o comportamento de Ruth, por ela ter sido obediente à palavra de Deus, Deus honrou a Ruth. Honrou de tal forma que dentro do ventre de Ruth tinha um bebê que fazia parte da genealogia de Jesus. E que aquela criança, ela foi Obed, o avô do rei Davi. Olha que coisa mais linda. Deus, mais uma vez, a gente vê que Ele não faz acepção de pessoas. Que Deus escolheu uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, por ela ter crido no Deus de Israel, por ela ter obedecido a palavra de Deus. Deus mudou a história de Ruth. E aquele homem foi prudente, Boaz, foi o resgatador daquelas vidas, foi o sustentador, foi o protetor, o provedor daquelas duas mulheres desamparadas. Deus não desampara os seus filhos. Deus não me desamparou. Eu passei pelo deserto, mas eu saí do deserto. O deserto não é lugar que nós ficamos para sempre. É lugar de ensinamento. Se você está passando por dificuldades terríveis na sua vida, lute, se esforce, porque tem a terra prometida. Nós temos a promessa aqui na palavra de Deus. Se a gente pesquisar, se a gente ler, o conhecimento da palavra de Deus, ele nos liberta. Ele nos traz vitória. Só de nós conhecermos a palavra de Deus e essa palavra estar na nossa mente e no nosso coração, nós somos mais que vencedores. Nós somos vitoriosos. Passamos momentos de dificuldade como essas duas aqui passaram, a história de Noemi. Mas o que era caos tornou-se alegria. O que era morte, tristeza, chegou à vida. O que era pobreza, chegou à riqueza. Porque Deus é o Deus que faz, o dono do ouro e da prata. O Deus que tem as mãos para derramar, que cuida de você e que cuida de mim. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na tua vida. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento.